dia em que um ciclone atravessou Salvador. E mesmo assim, nós estamos aqui. Então, o que está acontecendo aqui hoje é um esforço de militância, é um esforço de pessoas que entendem que Gabriele, a democracia, a universidade, a educação precisa de defesa, precisa de resistência. Por isso que nós então estamos aqui. Este encontro é um encontro que tem uma potência simbólica que precisa ser explorada. E a resposta que precisa ser dada ao que está acontecendo, ela precisa ser igualmente potente. Então, que nós tenhamos muita força, que a gente está começando, este é o primeiro ato do ano, eu acredito. Os companheiros e companheiras podem me corrigir, mas me parece que nós estamos começando, do ponto de vista da militância política, de encontros, começando aqui hoje, na Universidade Federal da Bahia, a minha casa, a casa do professor Gabriele, e a casa de todos nós, a casa da sociedade baiana, a casa de todos os brasileiros. Então, que a gente se alegre, porque a alegria fortalece e a gente vai precisar de muita força para o que vem pela frente. Por Gabriele, pela democracia, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Vamos ouvir agora a breve saudação de Flávio Silva, falando pela Proifes. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui representando o Proifes Federação. Gostaria aqui de cumprimentar a PUB Sindicato, toda a sua diretoria, todos os seus sindicalizados, o Sindipet também, sua diretoria, todos os sindicalizados do Sindipet, e parabenizar vocês por pela organização desse ato, né, em solidariedade ao companheiro Gabriele. Eu queria dizer, Sérgio, Gabriele, que a esquerda brasileira, de fato, ela está sendo caçada, não é de agora do governo Bolsonaro. É desde o golpe da presidenta Dilma, que implantaram em cima da presidenta Dilma. E o instrumento que a direita e parte desse judiciário nefasto que está usando, chama-se lawfare, que é o uso da justiça para caçar o inimigo. Então, praticaram lawfare contra o ex-presidente Lula, praticaram lawfare contra vários outros companheiros de esquerda, praticaram lawfare contra o Sérgio Gabriele. Isso é fato. Nós fizemos um grande debate no final do ano em Goiás, discutindo o lawfare, com grandes nomes, Rafael Valim, vários outros nomes, estão lançando um livro agora. Esse debate tem que ser trazido para todos os sindicatos, em todos os estados, porque tem que discutir isso, tem que debater, porque a direita, e parte dessa justiça, né, que não é boa, a exemplo de Sérgio Moro, que é o maior praticador de lawfare do Brasil, está fazendo. Então, há uma caçada clara, cristalina, contra a esquerda. Então nós da esquerda temos que nos unir. Por isso, estamos aqui hoje, né, fazendo esse ato de solidariedade ao Sérgio Gabriele, que foi um grande presidente da Petrobras, colocou a empresa em evidência no mundo inteiro. Então, é lamentável o que vem sendo feito, né, por esse judiciário e por este governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Então é hora, realmente, é o que tem se usado muito, de nós nos darmos as mãos e ficarmos juntos para combater todo esse fascismo desse governo. Nós não vamos permitir que esse governo destrua as instituições democráticas do Brasil. A democracia, cada um de nós, é dever de cada um de nós defendê-la. E defendê-la todos os dias e sempre. Então é isso. Realmente agradecer a presença aí de todos vocês que vieram aqui hoje participar desse ato. E deixar, né, por último, uma palavra que o Proifes Federação estará sempre, né, à disposição e atento a qualquer ato praticado contra qualquer companheiro de esquerda, né, contra qualquer trabalhador, seja da educação ou de outra área. O Proifes sempre estará atento e sairá em defesa. Então, por isso estamos aqui hoje, Sérgio, prestando toda a solidariedade a você, né, por esse ato que foi praticado por este governo. Obrigado. Obrigado, Flávio. Vamos ouvir agora a saudação do coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Jairo Batista. Boa noite a todos e todas. Dizer aos companheiros e às companheiras que vieram de diversos lugares, não só aqui de Salvador, como de outras cidades, de outros estados, para nesse momento tão importante, difícil da nossa conjuntura, se somar a mais um ato
que não é somente um ato de solidariedade para com a figura do companheiro Gabriel. É um ato de todos aqueles que nutrem um sentimento de que a defesa da democracia, que necessita de construir um país com inclusão social, que foi de alguma forma atacado, ferido com essa decisão ilegal e que perfeitamente fica visível para todos no ponto de vista de combater a todos aqueles que pensam diferente desse governo que está aí. Então todos nós de alguma forma fomos atingidos com essa decisão que esse governo, através da CGU, tomou para com o companheiro Gabriel. Outro ponto que eu considero importante a gente destacar é que Gabriel, ao longo de mais de 30 anos, sendo professor da Federal e também ao longo dos anos que ele ficou à frente da Petrobras, após o nosso ex-presidente Lula passar no comando dessa grande empresa que tem uma tarefa para além de produzir lucros, mas também de fomentar o desenvolvimento econômico e social de nosso país. Então Gabriel fez isso quando foi professor e fez muito bem isso quando foi presidente da nossa maior estatal e que hoje não é por acaso que eles querem destruir. Então, por Gabriel e pela democracia, estamos juntos sempre. Companheiros e companheiras, o nosso cerimonial não segue o tal do decreto que regula esse tipo de cerimônia. Então, a citação das lideranças parlamentares e representações aqui neste ato não segue o rigor formal do protocolo. Eu peço a todos que ainda não se identificaram, as representações não se identificaram, procura aqui o nosso companheiro jornalista Luiz Brasil, para que seja feita a citação. Nesse primeiro bloco, nós registramos as presenças de Leonardo Urpia, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores da Bahia, CUT, Célio Maranhão, da Coordenação Nacional Jubileu Sul Brasil, a professora Celita Farel, representante da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, Ana Pita, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, o padre Zé Carlos, representando a Ação Social Arquidiocesana, o deputado estadual Marcelino Galo, do Partido dos Trabalhadores, Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras, sob a presidência de Gabriele, Adroaldo Quintela, coordenador nacional da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, Daniele Costa, representando a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Julieta Palmeira, Antônio Rivas, gerente geral de Exploração e Produção da Petrobras na Bahia, sob a presidência do companheiro Gabriele, Cristóvão Sanches, gerente executivo de Exploração e Produção, também sob a presidência do nosso amigo Zé, e Flávio Mendes, vice-presidente da Associação dos Servidores da DESEM Bahia. Nós teremos 2 blocos de falas e, abrindo esse primeiro bloco, eu convido o reitor em exercício da Universidade Federal da Bahia, o professor Paulo Miguel. Boa noite. Queria saudar a mesa, a professora Raquel, o professor Flávio, Jairo, prazer tê-los aqui. Queria saudar aos presentes, em primeiro lugar, aqueles que representam os partidos políticos, os seus parlamentares, na figura do senador da República, o senador Jacques Wagner. Saudar os demais convidados que não são da Universidade Federal da Bahia, na pessoa de alguém que é muito especial para a tecnologia brasileira, do engenheiro Guilherme Estrela, descobridor do pré-sal. Em seu nome, saúdo a todos que não são da universidade e que hoje marcam presença nesse importante ato. Zé Sérgio, vivemos tempos muito estranhos, e olha, temos idade para falar de tempos estranhos, não é? Tempos estranhos, tempos de ataque à democracia,
tempos de ataque a uma das instituições mais importantes que uma sociedade tem, que é a escola, que é a universidade, e tempo de ataques a democratas como você. Desde o primeiro momento, quando os sabedores deste absurdo que pretendem cometer contra você, nós nos posicionamos publicamente com uma nota que eu lerei rapidamente aqui. A Universidade Federal da Bahia externou publicamente a sua perplexidade ante a divulgação de notícias sobre cassação da aposentadoria de José Sérgio Gabrielli, professor da Faculdade de Economia da UFBA, com mais de 35 anos de serviços dedicados à nossa universidade e à educação brasileira. Causou-nos profunda estranheza que infração supostamente praticada em outra instituição que não a UFBA pudesse repercutir sobre a percepção de aposentadoria concedida em razão do exercício do cargo de professor do magistério superior, suprimindo direitos desse servidor e retirando, enfim, em definitivo, os proventos de um dos mais conceituados profissionais que atuaram em nossa universidade, tanto como docente, quanto como gestor. José Sérgio foi pró-reitor de pesquisa dessa universidade, sendo notáveis em sua trajetória as contribuições diversas à academia e ao desenvolvimento científico do Estado da Bahia. Eu não tenho dúvida que você sabe que você é filho, é membro dessa casa. Eu tenho certeza que você sabe da nossa preocupação, da nossa disposição de marcharmos juntos na defesa dos seus direitos. Mas é possível que aí fora alguém não saiba exatamente que você é filho dessa casa. Eu vou lhe deixar aqui o broche da Universidade Federal da Bahia, para ninguém duvidar que você é professor dessa casa. Vamos à vitória. Obrigado, professor Paulo Miguel. Algumas pessoas do plenário estão reclamando que lá no fundo o som está muito baixo, isso? Vocês estão conseguindo ouvir? Aí no fundão, se puder aumentar um pouquinho o volume. Convidamos agora para fazer uso da palavra o professor Emiliano José, da Faculdade de Comunicação da UFBA, ex-vereador de Salvador, ex-deputado estadual constituinte e ex-deputado federal. Meus companheiros, minhas companheiras, companheiros de mesa, eu cumprimento a todos, na pessoa da nossa querida Raquel Neri, e os homens se sentirão abraçados também, que teve um papel, todos eles tiveram um papel essencial nesta articulação que resultou neste encontro. Meu querido amigo José Sérgio Gabrielli de Azevedo. Nós somos amigos, eu e José Sérgio, e é duro dizer isso, mas é verdadeiro, há 50 anos, há meio século. Eu cheguei aqui em 1970, clandestino, e José Sérgio foi um dos principais a me acolher, ele como eu, militante de Ação Popular, uma organização revolucionária clandestina. Então é uma amizade que vem de longe e que foi soldada continuamente na luta. Eu o encontrei presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal da Bahia. A sede funcionava ali no 11º andar, creio, da rua Carlos Gomes. A minha cabeça ainda está funcionando. O José Sérgio era quem nos dirigia, era a principal liderança do movimento estudantil de então. Eu, naquele momento, era, como se costumava dizer, o capa preta de José Sérgio Gabrielli. Olha a responsabilidade. Eu era o dirigente de José Sérgio e do movimento estudantil, porque essas escolhas eram um pouco arbitrárias e esta responsabilidade me foi dada. E desde lá, nós
solidificamos esta amizade, e eu conversava agora, um pouco antes de começar aqui, com o Dac Miranda, e ele registrava, como eu estou registrando, que este é o encontro da amizade. É bom e é duro dizer isso, porque alguns poderão dizer, mas está faltando muita gente aqui, os amigos, e ao mesmo tempo, principalmente os amigos estão aqui. Mas eu venho lá de Marilena Chauí, que falava do valor da amizade como fundamental para a atividade política. Ela diz isso num livro muito interessante sobre a servidão voluntária. Ela diz que entre amigos só há igualdade. Entre amigos é sempre necessário o tom da fala, do diálogo. Não há desigualdade entre amigos, embora os amigos divirjam, e ainda bem que divergem, mas tem apreço, tem lealdade, tem comunhão de ideais, por mais que eventualmente sejam diferentes. Assim estamos aqui reunidos, em nome da amizade, mas não só em nome da amizade. Creio que Zé Sérgio ficaria um pouco ressabiado se disséssemos que era apenas em nome da amizade. Nós estamos reunidos aqui hoje contra esta voragem neoliberal que assalta o mundo, contra o golpe de abril de 16, contra o atual governo, contra a subtração de direitos do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, que nos faz recuar a coisa de 80 anos atrás, que precariza profundamente os direitos dos trabalhadores. Tenho certeza que é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, em solidariedade a Zé Sérgio, por evidência, e solidários à luta dos povos do mundo e à luta do povo brasileiro contra um governo que subtrai de modo cruel os direitos dos trabalhadores. O Zé Sérgio, me perguntaram esses dias até, o Zé Sérgio começou como jornalista. Ernesto está aqui. Ele começou como jornalista. Ernesto é da ABI. Muita gente não sabe. Ele começou na Tribuna da Bahia como foca, mas aprendeu rapidamente na escolinha do Quintino, como se chamava, Quintino de Carvalho, um extraordinário jornalista. Mas ele era também a figura mais carimbada de AP. Ele era jornalista e militante da AP. O Juca está ali olhando meio ressabiado, porque era nosso adversário no movimento estudantil. Só éramos adversários lá, viu? E Zé Sérgio, volta e meia, é importante lembrar isso, volta e meia Zé Sérgio era recolhido, ele era preso. Qualquer movimentação que existisse da universidade, Luiz Arthur de Carvalho, superintendente da Polícia Federal, que nós conhecemos bem, eu conheci porque foi quem me mandou para a tortura, Juca também conheceu porque esteve preso lá. Zé Sérgio era íntimo já do coronel Luiz Arthur de Carvalho, porque ele, qualquer coisa que ocorresse, ele mandava prender Zé Sérgio. Chegou a mandar prender para um treinamento. Eles precisavam fazer um treinamento, como se prendia 50 pessoas, o primeiro foi José Sérgio Gabriel Vencedor. Mas eram prisões rápidas, prisões ligeiras. Ele ia dormir uma noite, duas, depois mandava para casa. Um dia
A Tribuna da Bahia, a editora de política, fez um balanço do ano de final de 70, início de 71, não sei se foi no meio do ano, e fez uma matéria sobre a condenação de Teodomiro Romero dos Santos à morte. O Major Nilton Cerqueira, o mesmo que matou o Lamarca e que chefiava o boicote aqui na Bahia, chama o secretário de redação, Sérgio Oliveira, e chama Gina Ávila, que era editora de política lá no quartel-general. E aí ele diz: olha, eu tenho certeza, o Major Nilton Cerqueira, o assassino, o que matou o Lamarca, eu tenho certeza que vocês estão orientados pelo Zé Sérgio, tenho absoluta certeza disso. E o Sérgio dizia que não, certo, mas ele não tenho dúvida nenhuma, estou informando que ele será preso brevemente. E aí eu vou exigir chamada de primeira página e foto dele. Eles voltaram para a redação, ressabiados, esperando que pudesse acontecer. Neste intervalo apareceu por lá o coronel Luiz Arthur de Carvalho para certamente dar uma ordem para não sair esta ou aquela matéria que era muito comum. Zé Sérgio estava lá no fundo da redação e o coronel Luiz Arthur de Carvalho, depois que estava saindo, olhou para Zé Sérgio lá no fundo. Zé Sérgio tinha um apelido de Cavalão, eu não sei porquê, mas ele tinha um apelido de Cavalão. Aí o coronel Luiz Arthur de Carvalho pergunta: Zé Sérgio, como é que vai a AP? Zé Sérgio disse: produzindo notícias, coronel. Porque Zé Sérgio era o que recebia pelo Telex as notícias da Associated Press. O coronel foi embora meio chateado. Mas logo depois prenderam de fato o Zé Sérgio. E a Tribuna, antes, aliás, que ele fosse preso, Elmano Castro, o dono do jornal, chama Zé Sérgio para fazer justiça, quase chorando, e diz: eu vou ter que me demitir. E o Major Cerqueira me disse que ou demito você ou fecho o jornal. O jornal demitiu e Zé Sérgio estava na rua. Estava na rua e desceu muito profissionalmente. Foi ser cameraman da Tribuna da Bahia, da TV Aratu, cameraman. Precisava trabalhar. Desce ele um dia para cobrir uma pauta no 2º Distrito Naval. E tem um palanque armado. E aí no palanque estava o Major Cerqueira novamente. Zé Sérgio pensou, que ele pensou, não posso dizer, mas me lasquei. Pegou o que não tem remédio, o remediado está, pegou a câmera e fixou muito firmemente no Major. Bom, agora eu vou expor esse filho da puta, eu vou usar essa expressão. A matéria saiu com destaque, e nenhum chefe de segurança gosta de destaque, e Zé Sérgio estava demitido outra vez pelo Major Nilton Cerqueira. Algumas histórias da passagem de Zé Sérgio pelo jornalismo. Eu encontrei com ele em início de 70, depois fui preso no final de 70, e em 1971 nós nos encontramos aí já na cadeia. Ele foi buscado em casa, levado preso, e aí concluiu que tinha uma pena mesmo para cumprir, o que nunca acontecia, né? Mas dessa vez Zé Sérgio passou algum tempo na penitenciária Lemos Brito. Lembro tudo isso porque é parte da história dele.
nós estivemos juntos na articulação e construção do MDB e PMDB. Ele é, todo mundo sabe, um dos fundadores depois do PT. Eu não, eu sou do PT há apenas 23 anos, sou bem mais novo. No PT demora para você ser antigo, né? Zé Sérgio não, Zé Sérgio é dos fundadores, como o senador Jacques Wagner também é dos fundadores. E aí a vida do Zé Sérgio foi o PT. Ele foi candidato a deputado federal, ele foi candidato a governador em 1990. Ele se dedicou ao partido a vida inteira, além do intelectual, que todo mundo sabe que ele é, um intelectual absolutamente dedicado, com uma densidade teórica extraordinária. E depois veio a chegada dele à presidência da Petrobras, quando o Lula ganha as eleições em 2002. É claro que sobre a Petrobras há aqui pessoas com absoluta intimidade quanto ao significado da presença dele. Estrela, a maior personalidade dessa presença aqui, pelo papel que teve no pré-sal, sem nenhuma dúvida. Mas é importante lembrar que a presença dele na Petrobras nos colocou na geopolítica mundial, tornou a Petrobras uma das principais empresas do mundo e garantiu que pudesse ser a Petrobras uma âncora fundamental do desenvolvimento brasileiro. E hoje, não é a discussão aqui, nós estamos vendo a Petrobras, Jairo já disse isso, sendo destroçada. Sérgio foi, vocês sabem também, o coordenador da campanha do Fernando Haddad e foi, nesses últimos anos, vítima de uma perseguição tenaz da Operação Lava Jato, que revirou a vida dele de cabeça para baixo, não encontrou nada, porque se há uma característica em Zé Sérgio, é a integridade, a correção, a honestidade, coisa que ele não precisa. Coisas que ele não precisa fazer alarde e nunca fez. Ele considera que isso é obrigação de qualquer homem público, o homem público que ele é. Não encontraram nada, mas bloquearam todos os bens dele. Ele tinha que receber o dinheiro, tem que receber o dinheiro dele na boca do caixa. E agora, numa decisão absolutamente absurda, própria deste governo, suspendem, caçam a aposentadoria dele da universidade, momentaneamente sustada por uma liminar. Eu, para finalizar, tento, ao lembrar do extraordinário homem que é Zé Sérgio, da extraordinária figura política que ele é, do extraordinário gestor também, não é qualquer coisa gerir a Petrobras, mas sobretudo do militante político que ele é. Ao lembrar de tudo isso, eu tento encontrar algum tipo de definição, e não é fácil você definir a trajetória de 5 décadas
e de um militante que continua absolutamente ativo, porque nesses últimos anos, de 2012, de 2014 para cá, quando ele saiu da Secretaria do Planejamento, a que nem me referi por tempo aqui, ele foi um militante dedicado, ligado aos movimentos sociais, aos sindicatos, produzindo seguidas análises de conjuntura, enriquecendo o pensamento teórico e político brasileiro. Não é fácil. Eu recorreria para defini-lo, quem sabe, a Gramsci, e pensá-lo como um intelectual orgânico das classes trabalhadoras. Mas, se não bastasse isso, eu recorro à poesia, que é muito mais rica do que o resto, para definir José Sérgio Gabriel de Azevedo. E recorro a Brecht e do poema Os que Lutam. Há aqueles que lutam um dia e estes são bons. Há aqueles que lutam muitos dias e são muito bons. Há aqueles que lutam muitos anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida e estes são os imprescindíveis. Zé Sérgio é um imprescindível. Muito obrigado. Por Gabriele, pela democracia. Vamos a mais um bloco de registros aqui de presença do Denis Bacelar, coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Está aqui conosco o secretário Carlos Martins, secretário de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. A deputada federal Alice Portugal, do PCdoB. Ademário Costa, presidente do PT Salvador. Rita Berloppa e Maria Rosane, diretoras executivas do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Joviniano Neto, do Grupo Tortura Nunca Mais. Helder Reis, diretor de combate ao racismo da UNE, União Nacional dos Estudantes. Paulo Conceição, da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. Daniele Ferreira, representante do mandato do deputado federal Valmir Assunção, do PT. Yuri Santos de Brito, da Secretaria de Juventude Nacional do PT. Professor Ordep Serra, representando aqui o Lorogum, contra o racismo e contra a intolerância religiosa. Vamos ouvir agora o próximo orador, o professor André Guilherme, professor da Faculdade de Economia da UFBA. Boa noite a todos. Agradeço a professora Raquel pelo convite para estar aqui e para poder me dirigir a vocês nesse momento. Um agradecimento que vem também
com um lamento pelo momento que nós estamos vivendo. E eu queria aproveitar as palavras do professor Raquel na abertura, quando diz que esse é um momento de início de uma mobilização. E eu acredito que talvez seja essa a característica mais importante dessa homenagem a Zé Sérgio, pela situação de ilegitimidade que nós estamos vivendo no país nesse momento, e que a universidade vem sofrendo ao longo de todo esse ano de 2019, e que culmina na véspera de Natal com a cassação da aposentadoria do Zé Sérgio. Ao longo de todo o ano de 2019, ao longo de todo o ano de 2019, a Universidade Federal da Bahia foi alvo de ações restritivas e ilegítimas por parte do governo federal. A prova concreta disso, uma das provas concretas disso, nós estamos sentindo agora, sem ar-condicionado aqui, por falta de verba para fazer a manutenção. Então estamos aqui com os ventiladores para quebrar o galho. E pela natureza ilegítima do ato de cassação da aposentadoria de Zé Sérgio, professora, e todos, pela forma, pelo julgamento político, pelo julgamento tendencioso que fundamenta essa cassação. E eu quero tomar esse momento, professora e todos, para trazer a público um fato que talvez seja pouco conhecido, que é sobre o fundamento da cassação da aposentadoria de Zé Sérgio, que tem início num processo no Tribunal de Contas da União. E o fato que fundamenta a acusação contra Zé Sérgio é objeto de uma investigação pela equipe técnica do próprio Tribunal de Contas da União, que dá um parecer com duas conclusões importantíssimas. Primeiro, que Zé Sérgio não foi responsável por atos que supostamente teriam causado um prejuízo à empresa. E segundo, que os atos relatados não causaram um prejuízo à empresa, conforme a acusação. Isso é a conclusão do relatório de auditoria técnica do Tribunal de Contas da União. E, a despeito disso, o pleno do tribunal sai com uma decisão política de condenar Zé Sérgio. Essa condição, essa condenação é incorporada pela Controladoria Geral da União para fundamentar essa cassação, portanto, ilegítima da aposentadoria de Zé Sérgio. Então, professora, eu ao mesmo tempo que estou aqui muito contente com a possibilidade de estar falando para vocês todos, sinto que a gente está vivendo um momento muito triste no país e acredito que a mobilização contra o que está acontecendo deva ser a marca desse momento. Eu vou, conforme me foi solicitado, dar um breve testemunho do que é, do ponto de vista do professor universitário, você entrar no ambiente de uma empresa de porte internacional como é a Petrobras. E assim como o professor Miguel já fez na fala dele, eu acho importante situar esses exemplos da atuação de Zé Sérgio enquanto professor dentro de uma empresa de grande porte, enquanto Zé Sérgio, enquanto aluno da Universidade Federal da Bahia.
enquanto produto dessa universidade que vem nesse momento sendo vítima de tantos ataques. Uma universidade que tem como missão não só dar uma formação de uma instrução técnica, mas também a missão de dar uma formação pessoal. E isso parece incomodar muito o governo federal nesse momento. Então, do ponto de vista técnico, eu cito aqui 2 exemplos, apenas, professor. Do ponto de vista técnico, houve o relato do momento da chegada de Zé Sérgio na empresa pelo então gerente de relação com investidores. Zé Sérgio chega na empresa como diretor financeiro. E, naquele momento, a empresa está no meio de seu exercício anual de apresentar ao mercado financeiro internacional o seu plano de negócios, que é o fundamento das decisões de investimento da empresa. E é um momento em que o plano de negócios da empresa é submetido a um escrutínio técnico muito detalhado pelos analistas do mercado. E Zé Sérgio, evidentemente, chegou com a bagagem de fundamentos que ele traz da universidade, mas sem a prática de estar à frente da diretoria financeira de uma empresa como a Petrobras. E, no entanto, quando ele se juntou à equipe que já estava em viagem, apresentando o plano de trabalho, o gerente de relação com investidores perguntou a ele se ele queria só participar e deixar a equipe fazer a apresentação do plano de negócios da empresa. E ele disse que não, que ele mesmo estaria à frente e ele mesmo faria. E naquele momento, isso relata do gerente de relações com investidores, que naquele momento ele ganhou o respeito do Zé Sérgio como profissional, pela coragem e pela competência. Isso do ponto de vista técnico, ou seja, do fundamento necessário para entender o funcionamento da empresa enquanto unidade geradora de resultados. Mas a universidade não dá só essa formação técnica ou essa instrução técnica, dá também uma formação que capacita a uma análise crítica, a uma análise da função da empresa estatal, de uma empresa do porte da Petrobras dentro da sociedade brasileira. E isso Zé Sérgio mostrou nas decisões estratégicas e na condução da empresa, enquanto mais do que geração de resultados para os acionistas, mas enquanto empresa geradora de desenvolvimento para o país. E eu cito aqui apenas 2 decisões, 2 circunstâncias em que a participação dele foi decisiva e fundamental. Uma delas já foi citada aqui e tem que ser dito também juntamente com Guilherme Estrela, são, na minha opinião, os 2 nomes responsáveis por ter ocorrido a perfuração do poço pioneiro do pré-sal para a descoberta do pré-sal. Uma decisão muito arrojada para a empresa naquele momento e uma decisão que dificilmente teria sido tomada neste momento, em que a preocupação é de redução de custos e produção de margem para o exercício corrente. E decorrente dessa decisão da exploração e da descoberta do pré-sal, se colocou para a empresa a questão do financiamento dessa produção. Como isso poderia ser feito no momento em que a empresa já estava no limite de seu endividamento. E aí é articulado por Zé Sérgio, dentro da empresa, sob a direção dele, a maior operação de capitalização
que permitiu não só o financiamento da produção de pré-sal, como vem acontecendo hoje, como aumentou a participação do Estado brasileiro no capital da Petrobras. Então, houve naquele momento, hoje, a participação do Estado brasileiro da Petrobras é maior, graças a essa capitalização, é maior do que era a administração. Então, eu deixo isso como exemplos da atuação de Zé Sérgio como professor da Universidade Federal da Bahia, formado na Universidade Federal da Bahia, e eu quero pedir, professora e todos, para concluir aqui, voltando à questão de legitimidade, que me parece urgente dentro da sociedade brasileira nesse momento, e que eu entendo, quero aproveitar aqui a presença das lideranças das categorias que estão aqui presentes, para externar a minha preocupação com a legitimidade do processo democrático dentro do Brasil, como um rebatimento particular da questão de legitimidade no processo de representação democrática em todo o mundo. Nós temos aqui eu guardei aqui uma notícia de jornal de 4 de janeiro, de jornal em inglês, de 4 de janeiro, chamando a atenção para que vão vir a público ainda muitos documentos que mostram como foi, diz a reportagem, manipulado em quantidades industriais o voto dos eleitores na Inglaterra, na Grã-Bretanha, para o plebiscito de saída da União Europeia e para a eleição presidencial norte-americana, e manifestam a preocupação que esse processo continua em curso e que certamente vai ter influência na eleição norte-americana deste ano. E lista que, entre os documentos encontrados, há uma grande quantidade de documentos ligados às eleições na Malásia, no Quênia e no Brasil. Então, eu quero encerrar aqui, professora e todos, chamando a atenção para o fato que nós temos nesse momento uma CPMI instalada no Congresso Nacional, que é a CPMI das fake news, que tem como missão específica investigar a disseminação de informações falsas, no debate digital. Ou seja, uma informações caluniosas que, portanto, ferem diretamente a Constituição. O artigo 5º da Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, mas que é vedado o anonimato. Então, diferentemente do que acontece nos jornais e nos meios de comunicação usuais, nós estamos diante de uma força muito grande de desinformação através das redes sociais, que possivelmente já tenha tido influência nas eleições presidenciais brasileiras e, portanto, coloca em xeque a legitimidade do governo atual, e que, muito possivelmente, a menos que seja feito algo radical, estará de novo em ação na próxima eleição. Então, eu com isso encerro, dizendo que, seja como professor na Faculdade de Economia, seja nos muitos anos que eu tive com ele na Petrobras, que para mim sempre foi motivo de grande satisfação pessoal e grande orgulho profissional e cívico servir ao Estado brasileiro ao lado do Zé Sérgio Gabriel. Muito obrigado, boa noite.
Muito obrigado, professor Paulo Guilherme. Antes de passarmos a palavra ao próximo orador, vamos dar mais um registro de presenças que foram importantes na produção desse ato e que serão importantes na continuidade dessa luta que não acaba aqui hoje. Davidson Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, presidente estadual do PCdoB. Deputada federal Alice Portugal, presidente da Bahia Gás, Luiz Gavaza. Deputado estadual Robinson Almeida, do PT. Deputada estadual Fátima Nunes, também do PT. Vereador Moisés Rocha, de Salvador, do PT. Alessandra Assis, presidenta do Fundo Estadual de Educação da Bahia. Fábio Nogueira, presidente estadual do PSOL. Enio Pontes, presidente do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará. Ederson Siqueira, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. Estela Goulart, presidenta da APUB, da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma grande companheira guerreira, Marília Lomanto. Sara Mercedes, Maria Luísa Moreira, executivas nacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bem, boa noite a todas as companheiras e companheiros que estão aqui presentes. Saudar aqui a mesa, o professor Fábio, a professora Raquel, o companheiro Jairo Batista, coordenador-geral lá do nosso Sindicato Bahia, o professor Emiliano, o professor João Carlos Salles. Parabenizar essa iniciativa da APUB, do Sindicato Bahia e da UFBA, porque nós sabemos, professor Gabriele, que homenagens elas devem ser feitas em vida. Isso eu aprendi com o tio e isso deve ser praticado sempre por nós, e é importante estar fazendo esse ato aqui por Gabriele, pela democracia, com o companheiro aqui conosco, fazendo a luta e a resistência diante do que nós estamos enfrentando hoje. Saudar o senador Jacques Wagner, em nome dele todos os parlamentares que aqui estão presentes, inclusive os companheiros petroleiros, Moisés Rocha e o companheiro Rosenberg Pinto. E saudando aqui a companheira Vilma, saudar todas as mulheres que aqui estão presentes. E óbvio, os companheiros e companheiras que aqui chegaram sob forte chuva em Salvador, mas estão aqui para fazer esse ato por Gabriele e pela democracia. Aqui me coube um grande trabalho, professor Gabriele, de falar em nome do companheiro Zé Maria, que infelizmente está adoentado, e estou substituindo ele nesse período na coordenação geral da FUB. E falar sobre o companheiro Gabriele, essa foi a incumbência, como petroleiro, como presidente da Petrobras. Mas antes disso, é bom lembrar que o companheiro Zé Sérgio Gabriele sempre foi uma pessoa muito simples, humilde e militante. Eu nunca vi um militante do PT como o companheiro Zé Sérgio Gabriele, que vai até a Universidade de Boneca discutir sobre o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, como o companheiro faz em todo o Brasil. E o companheiro Jairo lembrou, quando trabalhou junto com o senhor na Petrobras, como presidente, que mesmo na presidência da Petrobras fazia questão de ir em todas as festas de lago, as festas populares de Salvador, e sem os seguranças nas costas, né, Jairo? Isso é importante para demonstrar a simplicidade e humildade do nosso companheiro. Sem dúvida alguma, o companheiro Zé Sérgio Gabriele foi o melhor presidente que a Petrobras já teve. Infelizmente, ficou pouco tempo, de 2005 a 2012, e tive a oportunidade de entrar na Petrobras via concurso público em 2016, por conta justamente do projeto popular e democrático que elegemos ali em 2002 e por conta da presidência que o companheiro exerceu ali, dando a possibilidade de milhares de trabalhadores e trabalhadoras ingressarem à Petrobras. Além do companheiro ter recebido 7 prêmios internacionais durante os anos que ocupou a presidência da República, além do companheiro ter feito com que a Petrobras conquistasse grau de investimento,
descobrisse o pré-sal aqui, com apoio, obviamente, do companheiro Estrela, do companheiro Rivas e Cristóvão, que aqui estão presentes, além de ter feito com que tivéssemos a maior capitalização do capitalismo no mundo, e aqui foi citado através da sessão onerosa, além de ter feito essa empresa, a maior empresa do país, e em 2010 e 2011 ter sido a terceira maior empresa de energia do mundo, o companheiro Gabrielli fez algo muito mais importante do que tudo isso. O companheiro José Sérgio Gabrielli aproximou a Petrobras do povo. A Petrobras, que estava distante do povo brasileiro, nos governos neoliberais, ela se tornou de fato a empresa do povo. Gabrielli ajudou a empresa, a nossa Petrobras, a se tornar uma empresa mais próxima do povo, através de projetos sociais, através dos projetos educacionais, através dos projetos culturais, através dos projetos ambientais, através dos grandes concursos públicos que foram feitos e que várias pessoas ingressaram na nossa empresa. O companheiro Zé Sérgio Gabrielli ajudou essa grande empresa a deixar de ser apenas uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia, desenvolvendo biocombustível, termoelétricas, gás para o povo e para a indústria brasileira. O companheiro Zé Sérgio Gabrielli ajudou a Petrobras a reindustrializar o Brasil. Todo mundo aqui sabe que essa grande empresa, ela foi, durante os governos do PT, uma grande impulsora da economia e da indústria nacional. Quem não se lembra do resgate da indústria naval, da engenharia nacional e da empresa sendo esse grande centro atrativo da indústria no nosso país? Gabrielli ajudou a Petrobras a ser uma empresa de pesquisa e inovação. E aqui estamos na UFBA, que por sinal recebeu muitos investimentos da Petrobras, assim como a FRJ, através principalmente de incentivos à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, ao ponto da Petrobras ela ter ainda hoje a maior tecnologia, a melhor tecnologia para exploração em águas ultraprofundas. E por conta disso, companheiro Estrela, ter o menor custo de extração em águas ultraprofundas do mundo. Nenhuma empresa tem isso. E sim, o companheiro Zé Sérgio Gabrielli tem essa culpa. Por fim, o companheiro Zé Sérgio Gabrielli, ele reaproximou a Petrobras do povo brasileiro, fez com que essa empresa fosse o que ela foi, pelo menos, até 2014. E justamente por conta disso, o capital reagiu. O capital ajudou, infelizmente, a tirar o companheiro Zé Sérgio Gabrielli da presidência da Petrobras, e aqui não vamos entrar nesses milindres. Ajudou, infelizmente, a destituir a companheira Dilma em um golpe de Estado. Ajudou a tirar o companheiro Lula da disputa para a presidência na última eleição de 2018. E agora o capital persegue o nosso companheiro Zé Sérgio Gabrielli. Com certeza, companheiro Gabrielli, nós estamos aqui por você, nós estamos aqui pela democracia, nós estamos aqui pela Petrobras e com certeza nós estaremos juntos em defesa dessa empresa que o senhor ajudou a construir. Nesse ano, nós petroleiros e petroleiras que aqui estamos representando aqui a FUP e seus sindicatos, mais uma vez faremos uma grande histórica nesse mês de fevereiro, defendendo a empresa, defendendo a soberania nacional e defendendo o Brasil. Por Gabrielli, pela democracia, vamos à luta, porque a luta continua. Obrigado, David. Vamos a mais uma rodada aqui de citações de presenças importantes para essa luta. José Ramos, presidente da nova Central Sindical do Estado da Bahia. Tânia Nogueira, rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Professor Penilton Silva Filho, pró-reitor de graduação dessa universidade. Aurino Pedreira, presidente da Federação dos Metalúrgicos e Mineiros da Bahia. Jéssica Sinai, vice-presidenta na Bahia do Partido dos Trabalhadores. Moisés da Cipenho, o vereador Silvio Humberto do PSB, vereador de Salvador. Rodrigo Pereira, dirigente do Partido da Causa Operária. Wagner Romão, presidente da Associação
de docentes da Unicamp. E para fechar esse bloco de citações, se não vou receber um puxão de orelha, a minha companheira, diretora-geral do Instituto Anísio Teixeira, educadora Sibéria Amado de Oliveira. Vamos ouvir agora aquele que, sob a gestão de Gabriele na presidência da Petrobras, conduziu todo o processo que levou o Brasil a descobrir o pré-sal. Convido aqui para fazer uso da palavra o companheiro Guilherme Estrela. Alô? Bom, boa noite a todas e todos aqui presentes. Eu cumprimento a mesa e todas as autoridades aqui presentes na figura do senador Jacques Wagner. Eu não conheço muitos deles, não me lembro o nome, mas cumprimentando o senador, cumprimento. Tudo bem. Quando eu soube dessa homenagem, eu decidi logo no Rio de Janeiro de vir estar presente aqui. Pelos longos anos em que trabalhei sob a gestão de Gabriele, presidente da Petrobras. Primeiro, como diretor financeiro, nossos escritórios eram contíguos, né, Gabriele? E depois ele como presidente da companhia, sucedendo também um grande presidente, como foi Eduardo Dutra, uma perda que até hoje nós não lamentamos, né? Mas depois disso ainda me entusiasmei mais para vir aqui. Aliás, toda vez eu venho à Bahia com muita satisfação, porque trabalhei aqui, comecei a minha vida profissional aqui, tenho 2 filhos baianos, né? Quando recebi e vi a ligação dessa homenagem ao Gabriele com a democracia. Então, quem bolou, quem percebeu essa estreita ligação de Gabriele com a democracia, foi realmente uma coisa absolutamente correta e indissociável. Eu conheci o Gabriele, aliás, muita gente falou sobre o seu passado, mas não disse uma coisa importante, que você é torcedor de Ipiranga. Eu fui incumbido lá como diretor da companhia, sabe, senador Jacques Wagner, de arrumar uma camisa do Ipiranga para dar para o Gabriele. E uma das coisas mais difíceis que eu fiz na diretoria foi conseguir essa camisa do Ipiranga. Ninguém disse isso aqui de você. Eu não sei se é um elogio ou uma crítica, não sei, muito bem. Mas eu conheci o Gabriele no Japão, né? Não sei, em 92, mas um curso que nós fizemos sobre qualidade total. E depois conheci o Gabriele já na primeira diretoria da companhia, com o governo Lula. E vou dar aqui um testemunho que já foi dado, já foi falado aqui por inúmeros, por todos que me antecederam, né? Eu, durante esse tempo todo, não só ele como diretor, mas depois eu como subordinado a ele, na diretoria de exploração e produção, eu convivi com uma pessoa correta, honesta, um cidadão brasileiro exemplar, uma pessoa respeitadora, né? Uma pessoa que não utilizava do seu cargo, e a Petrobras tem uma estrutura historicamente militar, extremamente disciplinar, né? Gabriele nunca utilizou da autoridade formal da presidência da companhia para não deixar progredir uma discussão em que, eventualmente, até opiniões contrárias a dele eram colocadas para ser discutidas. Gabriele é um democrata por excelência, né? Uma pessoa sincera, enfim, tudo isso já foi feito aqui, e ao lado disso, como também já foi feito, um homem, um acadêmico proeminente, né? E como diretor da companhia, ele cumpriu, na minha visão, a missão fundamental da companhia. A Petrobras foi fundada, né, com aquela história do petróleo nosso, todo mundo sabe disso. Eu estou falando aqui coisas que todos nós sabemos. Mas com o sonho do povo brasileiro de sermos um país que não dependêssemos de petróleo e de derivados do exterior. O petróleo carrega em si, né, as
história, a própria história do petróleo, a história geopolítica do petróleo, carrega em si esse aspecto de representar a soberania da nação, não é mesmo? Então, a Petrobras foi fundada com esse objetivo. Claro, acompanhado das refinarias, do parque de refino, enfim, de todos os outros componentes do sistema petrolífero, da indústria petrolífera. Mas a autossuficiência, não só a autossuficiência, mas a garantia energética, a soberania energética brasileira foi sempre o sonho do movimento Petróleo é Nosso. E foi na gestão do Gabriel que a Petrobras então cumpriu essa sua missão original, né? A missão que veio lá das profundezas dos brasileiros que foram à rua para defender o petróleo é nosso. Foi a descoberta do pré-sal pela Petrobras. Eu digo sempre, por exemplo, o pessoal diz, você coordenou as equipes e tudo mais. Olha, isso fazia parte do formalismo da minha função. Mas a descoberta do pré-sal foi feita por brasileiros da área de exploração da companhia, cuja competência é produto de décadas de investimento em treinamento das pessoas, né? E que são pessoas comprometidas com o Brasil. Então, o Gabriel, ele, na verdade, ele fecha com chave de ouro esse ciclo de existência da Petrobras. Então, nós hoje somos um país absolutamente soberano em energia, né? Temos a matriz energética mais bem equilibrada do mundo, mas somos um país soberano em energia para todo o século XXI. E isso foi conseguido na gestão do presidente Zé Sérgio Gabriel na Petrobras. Isso é inegável que ele conduz a empresa para atingir, para que ela atingisse, como eu disse, seu objetivo original. Muito bem. Então, e aí saímos da dimensão Gabriel e vamos para a dimensão de democracia que foi com muita felicidade achada e colocada nesse ambiente. Essa decisão deste governo, que é um governo ilegítimo, né? O governo perdeu a legitimidade quando o Intercept demonstrou que o processo, o cidadão brasileiro queria ganhar de eleições, fosse fraudado, juridicamente fraudado, e esse cidadão brasileiro não pôde ter essa eleição. E acabou nisso que nós estamos aí. Muito bem. Então, começa aí, veio de antes, claro, veio do golpe de 2016, depois da presidenta Dilma, mas começa aí um projeto de destruição da democracia brasileira e de destruição da propriedade, da nossa propriedade, do povo brasileiro, sobre o Brasil. Nós estamos num processo de destruição, nós estamos num processo em que nós estamos perdendo o nosso país. Isso é uma coisa absolutamente gravíssima. Nós estamos se pavoneando. Não, eu vou lá para vender o Brasil, é isso. Nós estamos perdendo a propriedade do Brasil. Nós estamos desnacionalizando o nosso país. O governo está cometendo um crime contra a nossa propriedade legítima que todo cidadão tem sobre as riquezas e sobre o território brasileiro. Muito bem. E isso está sendo avassalador. Nós temos que... essa reunião aqui é absolutamente importantíssima. Eu tenho participado, como muitos aqui, temos participado de inúmeras reuniões. Há uma movimentação efetiva da sociedade brasileira, pelo menos aquela parte reflexiva da sociedade brasileira a respeito da nossa cidadania, da nossa soberania, da gestão da República Brasileira, mas isso não está sendo suficiente. Eu não estou sendo pessimista, nós não estamos vencendo essa guerra, nós estamos perdendo essa guerra. Todos os dias nós conhecemos alguma coisa que é feita que absolutamente ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, se construiu isso
se aplica diretamente ao processo do Gabriel, à decisão do Gabriel. Nós estamos sendo submetidos, na verdade, a um terrorismo do Estado. E nós perdemos a segurança jurídica como cidadão brasileiro, como foi convidado. Então, é preciso que nós avancemos nessas nossas manifestações, que nós tenhamos outras, coloquemos a nossa criatividade para pensar em outras ações também, para que nós comecemos efetivamente a construir um movimento de resistência. Porque, repito, eu, como cidadão brasileiro, sinto que nós estamos perdendo essa briga. O caso da Petrobras, como o David falou aqui, eles estão vendendo a companhia, estão destruindo a empresa. A empresa já não é mais uma empresa estatal, porque qual é a característica da empresa estatal? Tem como o professor Guiraldo disse, antes do lucro, o seu compromisso com o país, o compromisso social, cultural, econômico, com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, como o Gabriel fez na comissão da presidência da companhia. Né? A hora que você tira isso da gestão da companhia, você tira o caráter de estatal, porque ela é estatal para isso. Né? Então, a Petrobras não é mais uma companhia estatal. O economista Cláudio Oliveira fez um cálculo aí rápido. O BNDES vai vender as ações dele. Né? Se o BNDES vender as ações que ele tem, não sei, acho que 14% da Petrobras. E se metade, se os compradores dessas ações, metade forem brasileiros e metade forem estrangeiros, considerando como uma hipótese, né? O resultado dessa venda vai significar o seguinte: a União e os brasileiros acionistas, quer dizer, o Brasil vai ficar com menos de 30% das ações da companhia. Uma companhia que está prevendo, com base no pré-sal, inclusive, prevendo, a partir de 2022, um lucro de uns 25 bilhões de dólares por ano, que vai ser distribuído entre os seus acionistas, dos quais menos de 30% pertence à União e aos brasileiros, quer dizer, pertence ao Brasil. Essa é a possibilidade. Algo tem que ser feito. Então, para acabar, também cumprimento a mesma desculpa do ministro. Desculpa aí, minha. Mas, para acabar, eu vou vir aqui me utilizando desse maravilhoso maquininha, que não é da minha época, mas um texto que saiu nas redes sociais, semana passada, eu acho, do Frei Beto. O texto é mais ou menos longo, mas ele termina assim. Ele termina contando uma passagem dele numa aldeia no Espírito Santo, uma aldeia litorânea no Espírito Santo, e que estava sendo invadida pelas dunas sopradas pelo vento. E todos os dias, as pessoas dessa aldeia, pobres, pessoas do povo mesmo, varriam o chão das suas casas e botavam areia para fora da casa. E durante o correr do dia, as areias vinham, o vento continuava a soprar e as areias entravam na casa. Então, se referindo a essa lembrança da vida dele, ele disse: como ingênuos habitantes de Itaúnas é essa vila que ele citou, temos varrido a soleira da porta, sem ainda nos convencer de que somente ações mais determinantes serão capazes de conter o vírus. É isso. Nós temos que ter ação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, da universidade. Estamos todos envolvidos nisso, mas precisamos ter ações mais determinantes para que esse desastre, né, essa destruição do Brasil prossiga. Muito obrigado. Nossos agradecimentos à participação do companheiro Guilherme Estrela nesse ato, e aproveitando a deixa dele, em nome da organização do evento, pedir desculpas porque há vários parlamentares e lideranças aqui importantes que desejariam falar e não dá para todo mundo falar no mesmo ato. E como esse é apenas o primeiro, com a sequência que será necessária para a gente seguir caminhando e encaminhando essa luta,
eu peço ao auditório que falemos todos juntos. Por Gabriele, pela democracia! Por Gabriele, pela democracia! Em maio de 2011, eu tive a honra de fazer a saudação a uma pessoa muito especial que recebeu da Associação Baiana de Imprensa a mais alta comenda da entidade. Nós outorgamos a esse companheiro a Ordem do Mérito Jornalístico, que em 90 anos da entidade só foi outorgada a 7 pessoas, pela sua contribuição para a libertação política da Bahia e para o arejamento necessário e imprescindível para que os profissionais de imprensa possam trabalhar sem temores, como começa a acontecer agora no Brasil inteiro. E é esse companheiro que nós vamos ouvir agora, o governador que libertou a Bahia, o senador Jacques Wagner. Bom, boa noite. Boa noite, gente. Que o calor está muito, porque a nossa querida UFBA nem dinheiro tem para fazer a manutenção do ar-condicionado central. É incrível a determinação desse governo de acabar com a produção da inteligência nacional. É tentando minar a convicção e a determinação de cada um de nós. Eu queria começar, Gabriele, porque eu acho que muita gente aqui já falou do seu valor pessoal, do seu valor como companheiro de caminhada. Eu vou agregar do seu valor como filho, como pai, como companheiro, que eu acho fundamental a família, para dizer que eu não vou ficar só nessa parte dos elogios a você, que a gente é amigo, acho que há mais de 30, não tanto quanto Emiliano, apesar da nossa idade ser próxima. Eu estou com 68, você está com quanto? 70, mas já vou fazer 69, então estamos perto. Mas a gente se conhece há mais de 30, desde a fundação do PT. Eu queria, na verdade, porque política também é simbologia, aproveitar esse ato de solidariedade a Gabriele, e como eu brincava ali com o Haroldo Lima, como a gente dizia lá antigamente, do particular para o geral. Fala do salário para o peão e depois vamos falar da revolução. Então a gente fala do nosso sentimento de solidariedade e de parceria, de indignação da perseguição a Gabriele para ir para o geral, que é a democracia brasileira ameaçada. Eu queria fazer uma reflexão com nós todos. Estava comentando com Gabriele, então primeiro me solidarizar com a família, que é quem sofre mais nessa hora. A todos que estão aqui, a sua mãe que sofreu, antes de não estar mais entre nós, porque seguramente não é fácil, a minha mãe vai fazer 96 em 8 de fevereiro, e toda vez que saem as notícias, ou a busca e a apreensão que teve há 2 anos na minha casa, evidentemente que quem mais sofre é a família, porque não aguenta ver quem conhece de dentro e por dentro sendo vilipendiado pelas ações de uma polícia política e de uma justiça política que a gente tem. Mas eu só queria fazer uma reflexão. Estava comentando com o Gabriele. Gabriele é perseguido há 5 anos, porque há 5 anos as suas contas estão bloqueadas. Mas é só para a gente sair daqui pensando, mas foi preciso tirarem o pão da boca dele, que era o salário de sustento, ou seja, quando eles foram ao limite, quando ultrapassaram qualquer grau de terrorismo, de crueldade, foi que a gente conseguiu despertar, não que muita gente aqui não fosse solidária a ele antes da tentativa de tirar o salário, mas sempre acontece assim. Com o Lula, a gente também conseguiu fazer um movimento maior lá no Congresso Nacional, quando tentaram tirar ele da Federal do Paraná
para botar num presídio de São Paulo, onde estão bandidos de altíssima periculosidade. Aí passaram do limite. Eu fico me perguntando se sempre será necessário passarem do limite para que a gente comece a reagir. E às vezes, quando a gente começa a reagir, já está tarde, porque eles já ousaram até nos testar a passar do limite. Então essa é uma reflexão para a gente mexer na nossa sensibilidade. A outra coisa que eu queria refletir com nós todos, que tem muita gente aqui militante desde meus tempos também de movimento sindical, e reconhecer, estava dizendo isso também para Haroldo ali, que a gente supervalorizou a institucionalidade brasileira. Nós drenamos movimentos e supervalorizamos os postos que conquistávamos os nossos deputados estaduais e federais. E esquecemos que eles não valem absolutamente nada. Eu sou senador da República e eu não valho absolutamente nada como poder transformador se eu não estiver representando um coletivo que esteja disposto a ir para a rua para enfrentar a barbárie. São só palavras ao vento. Ou a gente se convence disso, ou a gente vai ficar brigando entre a gente para ver se alguém dos nossos teve 10 votos a mais do que um dos nossos, que esse vai e esse não vai. Eu não estou negando a participação, eu só estou dizendo que a gente desequilibrou a paridade que deveria existir entre democracia representativa e a democracia direta, que é feita pelos movimentos sociais, populares, sindicais, de sem teto e de sem teto. Na institucionalidade só, nós não vamos para lugar nenhum. Até porque perder e ganhar a eleição é do jogo dessa vida democrática. Ganha uma, perde outra. Nós perdemos uma fundamental, que foi a de 18. Mas talvez a gente tenha perdido porque a gente não conseguiu mexer na nossa sensibilidade com a força necessária, não que a gente não tenha feito nada, desde a ousadia da quebra da institucionalidade com o golpe do impeachment, e depois com a prisão do Lula, e depois com a prisão de tanta gente, e depois com a perseguição de todos os nossos símbolos, porque Gabriel não é perseguido pelo que fez ou deixou de fazer, é porque eles precisam quebrar com todos aqueles que representam símbolos da esquerda que tentam governar um projeto diferente. É por isso que você está perseguido, é por isso que toda hora sai uma notícia comigo. É óbvio que eu tenho que ligar para minha mãe de novo e dizer: não, minha mãe, tudo bem, eu estou tranquilo. Para os meus filhos eu estou tranquilo. Mas eles precisam destruir tudo aquilo que representa símbolo de luta e símbolo de esperança para nós. E você, evidentemente, que foi diretor financeiro, e eu não cito aqui quem era contra, para não falar de coisa ruim, para depois se afirmar logo como o maior diretor financeiro de empresas petrolíferas com menos de um ano de atuação. E depois presidente da Petrobras, que fez tudo que já foi falado aqui e que eu não vou repetir. Então você é símbolo de sucesso da esquerda. E aí também de vez em quando está tendo vergonha de falar de esquerda. Eu bato no peito e digo: eu sou de esquerda, sou do PT, sou vermelhinho. Porque nós somos humanistas, basicamente é isso. Nós queremos o bem compartilhado, solidário para todo mundo, porque não vale nada o bem individual e sozinho de um ou de outro. Então acho que essa é outra reflexão que a gente tem que fazer. Está na hora de nós, dos partidos progressistas, vou chamar assim,
nos ocuparmos das eleições, mas saber que toda eleição é passageira. O que não é passageiro é a organização da sociedade civil nos seus sindicatos e nos seus movimentos. Foram eles, mesmo não tendo sido tão bem tratados como mereciam, que foram fazer o cerco ao Palácio do Planalto e abraçar a presidente Dilma quando o impeachment ocorreu, com a sensibilidade de perceber que o que estava por vir era muito pior. E nós perdemos uma eleição, e eu recomendo aqui que quem puder leia o livro 10 argumentos para você deletar suas redes sociais, que é um dos fundadores lá do Vale do Silício. 10 argumentos para deletar suas redes sociais, que é um decálogo do grau de manipulação que as redes operam nas nossas cabeças, com nossos medos de um lado, que serão estimulados, com os nossos desejos do outro, que serão prometidos. É um livro desse tamaninho, barato, você botar no Google, sai logo 10 argumentos, não sei se acha em todo lugar, mas vale a pena ler. Como eu acho, nesse momento duro que a gente está vivendo, que vale a pena ver 12 anos de noite ou de solidão, que é a história do Mujica e 2 ou 3 companheiros. Vale a pena assistir para ver a que grau de degradação humana, maior do que a sua é moral, lá era física, a degradação humana que levaram 3 líderes dos Tupamaros, entre eles o Pepe Mujica, na tentativa de destruir os símbolos, e eles resistiram, e é algo tenebroso. Tem hora que você tem que parar daquele pause e tomar uma água ou sei lá, uma cachaça para poder aguentar assistir o resto. E eles saíram, como o Mandela saiu e como tantos outros. Mas esse filme é muito recente, porque ele é o tempo da ditadura brasileira. É um negócio assim de uma crueldade inimaginável. Por isso que eu digo que tem hora que você desliga para aguentar e não vomitar na sequência do filme. Eu estou falando isso porque eu acho que realmente está na hora da gente rever alguns dos nossos conceitos. Se esse processo, eu não tenho outro processo na cabeça, mas se a democracia, ou dita democracia ocidental eleitoral, se ela efetivamente será caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar, desde a nossa juventude agora aos 70, 80 anos. Eu fico feliz que eu chego aqui, está cheio, não só, mas muita gente dessa minha faixa de idade, de 65 para frente, e apesar dos cabelos brancos eventualmente da dificuldade de andar, não perdemos nem a coluna vertebral, nem a cabeça decidida a continuar batalhando e fazendo alguma coisa. Então eu queria dizer isso, Gabriel, porque eu acho que o maior ato de solidariedade a você e a democracia brasileira, que está sangrando violento. A nossa institucionalidade, gente, foi para o chão. Desde que quebraram o que há de mais sagrado, que é o voto popular, no presidente, no caso, na presidenta da República, com certeza o resto foi para o chão. E hoje você está vendo isso aí. A solidariedade a você eu posso estender ao Glenn, do Intercept, que nos prestou um serviço incomensurável e que, apesar da Polícia Federal escrever 1, 2, 3 vezes no inquérito dela, que não há nenhum elemento que prove ou comprove a participação dele ou o estímulo dele, que ele só fez o papel de jornalista, de receber notícia altamente importante e botar na rua algum, me permita o termo, algum louco, ensandecido, que não consegue ver a sandália de dedo
entrar no Palácio do Planalto quando entrava no tempo do Lula, fez a denúncia dele pelo Ministério Público, apesar do inquérito dizer exatamente ao contrário. É porque, infelizmente, quem está passando em concurso público é filho de gente bem, como se diz, ou de gente que tem grana. Então está se encastelando na burocracia brasileira uma casta. Essa que é a realidade. Óbvio que eu não estou falando dos nossos professores daqui, estou falando do Ministério Público, de pedaços do Judiciário, e na verdade tudo que a gente criou. Eu não sei se a gente era ingênuo ou tinha boa fé demais, que a CGU que está tentando penitenciar a Gabriele foi criação nossa. Nós é que valorizamos ela com o ícone da democracia, que foi Valdir Pires, que foi o que fundou o Ministério da Transparência. Como nós, talvez como bestas, esquecendo a famosa luta de classes, ou pelo menos a luta de interesse, que fizemos uma delação como se nós fôssemos os democratas puros. Não há democracia pura numa sociedade de classe e de luta de interesse. Não existe uma farsa. Só nós é que somos democrata puro. Olha a democracia deles aí. Eles não respeitam nada. Aquele imbecil que era secretário de Cultura, imbecil. Ninguém me diz ao contrário. Aquilo foi missa encomendada pelo centro do poder. Vamos testar para ver qual é a reação. E vão continuar testando, porque na hora que não tiver reação, eles acham que pode entrar com tudo. Então, Gabriele, eu acho que o maior ato de solidariedade que a gente pode fazer a você é fazer um ato de resistência democrática. O Chile está aí, a Grécia já teve há um pouco tempo, os coletes amarelos. É provável que se tiver alguém gravando, eles vão pegar só esse trecho da minha fala e vão replicar lá na rede. Olha o que ele está pedindo Cuba, Venezuela, não sei o que lá. Se está ao vivo, melhor ainda então. Estou falando que a Venezuela, que eu não estou dizendo, aliás o Lula fazia críticas solidárias, muitas, ao companheiro Chaves, muitas, mas na verdade ele não fez como o atual governo daqui. Ele organizou a população. Aqui eles organizaram a milícia que matou Marielle. Esse é um governo de milicianos e de ladrões. Então, Gabriel, eu até a solidariedade eu já tinha até feito, eu lhe falei, porque numa rede interna nossa, de ex-ministros do PT, onde participa muita gente, para dar um nome aos bois, o Berzoini lançou uma campanha, quando saquearam, roubaram ou tentaram roubar o seu salário, ele lançou uma campanha dizendo assim: olha, queremos fazer uma campanha, cada um a cota é R$100, para poder pelo menos garantir o mínimo de salário. Eu não sei quanto é o seu salário, nem vou perguntar aqui, seguramente é muito pequeno, porque eu sei que ganha mal os professores universitários. Aí disse: cada um que puder. Aí eu botei, Berzoini, vou botar 2 cotas, uma por mim e outra por Fátima. Depois eu não sei porquê, no dia seguinte eu achei que eu não tinha ainda digitado isso, botei de novo. Berzoini, 2 cotas, uma para mim e uma para Fátima. Aí eu vi que eu já tinha dado. Eu falei: não tem problema eu repetir, mas ele merece pelo menos 400 pau da minha parte. Como seu salário saiu, eu não vou dar mais os 400 pau, é melhor a gente tomar de cerveja. Um abraço. Por Gabriele, pela democracia. Vamos a mais uma rodada de registros aqui. O Renato Jorge, presidente, coordenador geral da SUFBA. Vicente Neto, superintendente da SUDESB. Paulo do Sindipetro Paraná. Danilo Silva, conselheiro de administração eleito pelos trabalhadores da Petrobras. Sibeli Vieira, do Sindipetro Unificado de São Paulo. A deputada estadual Olívia Santana.
Fernando Lisa, diretor do Sindipetro Amazonas, José Boaventura, presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes e Sindicato dos Vigilantes da Bahia. E nós vamos ouvir agora o Victor no Ponto, uma fala de um companheiro muito especial que representou a nossa esperança na dura batalha de 2018. Ele não pôde estar aqui, mas mandou uma mensagem em vídeo. Gabriel, companheiro, você não é o primeiro. Desculpe a nossa falha. Gabriel, companheiro, você não é o primeiro e infelizmente não será o último progressista desse país a ser perseguido. Todos nós estamos sofrendo um momento muito delicado, mas estamos sabendo resistir à altura com muita dignidade, a começar do exemplo vindo de cima do nosso ex-presidente Lula, da nossa ex-presidenta Dilma. Queria aproveitar não só para me solidarizar, porque você sabe que você vai poder contar com a gente por toda a tua vida. Nenhum companheiro vai largar a mão de ninguém. Mas queria te agradecer ter coordenado a campanha de 2018. Eu sei que o resultado que a gente teve o ano passado foi extraordinário e nós devemos muito a você que coordenou todo aquele processo complexo, difícil, quase que sem precedentes da história do nosso país. Mas com muita garra, você e a Gleisi conseguiram nos levar quase à vitória, não fosse pelo jogo sujo dos nossos adversários, que hoje estão colocando a democracia em risco. Resistiremos e venceremos, porque eles não têm a menor competência de governar um país lindo e cheio de futuro, que é o Brasil. Eles não têm projeto para esse país. Nós temos projeto para esse país e vamos lutar até que o mais humilde dos brasileiros tenha a oportunidade de ver o seu filho, a sua filha, desenvolver todas as suas potencialidades, seja preto, seja branco, seja judeu, seja ateu, seja baiano, seja paulistano. Grande abraço para você, estamos juntos, vamos vencer. Também está aqui conosco a deputada estadual Maria del Carmen, do PT, Marise Carvalho, diretora executiva da CUT Nacional, Sara Prado, executiva do PT Nacional, professora Fátima Freire, representando o Centro da Mulher Baiana, professores Jaimilson Paim e Lígia Vieira, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, Kilson Melo, presidente da Federação das Associações de Bairro de Salvador, Felipe Rosa, representando o Observatório do Conhecimento e vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Messias Figueiredo, representando o Nanotrio, Maria Marighella, representando o coletivo Ocupa Política, Geraldo Fentames, representando a seção sindical, cortou o papel aqui, Brasil me ajude, Geraldo Fentames, representando a seção sindical, Yuri Silva, coordenador nacional do Coletivo de Entidades Negras, Marcos Rezende, coordenador do Coletivo de Entidades Negras, meu irmão Marcos Rezende, Vinícius Calmon, diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Silas Félix, coordenador do Movimento Salvador Geral. A gente tem mais uma mensagem em vídeo que eu queria saber se o pessoal já deixou no ponto, antes da gente passar o próximo orador. Também aqui presente Elze Facchinetti, da Executiva Estadual do PSOL, Gimênia Marques, representando o coletivo de ação Lula Livre, a socióloga, companheira Vilma Reis, defensora dos direitos humanos. Olá, companheiros. Olá.
Também teve aqui conosco o ex-ministro Juca Ferreira. Não sei se está aqui ainda no plenário, mas esteve aqui com a gente, uma salva de palmas também para o Juca. Rosa de Souza, vice-presidenta da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTP. Alexandro Reis, secretário de combate ao racismo do PCdoB. Pastor Djalma Torres, do Centro de Pesquisa, Estudos e Serviços de Cultura CEPESC, figura sempre presente. O ex-deputado Luiz Alberto, representando aqui o Movimento Negro Unificado. Ângela Guimarães, presidenta nacional da União de Negras e Negros pela Igualdade do Negro. E o Juca Ferreira, que eu citei aqui já. Bom, vamos ouvir agora um companheiro histórico da nossa luta popular aqui na Bahia, ex-deputado federal pelo PCdoB e ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo. Vamos saudar com a salva calorosa de palmas do companheiro Haroldo Lima. Meus queridos companheiros, Gabriele, Estrela, participar desse ato em solidariedade a Gabriele me lembra inicialmente duas coisas. Primeiro, solidariedade a Gabriele, mas eu conheço o Gabriele desde que ele foi estudante. Ele era um estudante brilhante, um combativo. Desde aquela época era um cara progressista, de esquerda. Entrou para a Ação Popular, que era dirigida por mim aqui na Bahia. E ele entrou dirigido por mim. E participou, era um cara ativo, atuante, lá de ciências econômicas, etc. Depois as coisas foram evoluindo. E Gabriel teve uma trajetória de vida até agora absolutamente, digamos, brilhante. É um cara que a gente não percebe, vai ter solidariedade a ele. Por quê? O Gabriel tem algum defeito para a gente ser solidário a ele porque ele está puxando uma perna ou coisa que eu valha? Não, é que isso nos lembra, por conseguinte, solidariedade a Gabriele nos lembra o fator da solidariedade. Por que está se fazendo solidariedade a Gabriele? Porque existe um determinado governo no Brasil e isso sim merece a gente realçar aqui. O Estrela falou disso.